Agora começamos. Deixa eu ver aqui, clica aqui. Aí. A gente vai terminar aquela parte de PG, tá? Ficou uma parte sem falar, então temos que falar por conta dos vestibulares, das situações, qualquer coisa vocês me parem, como sempre, tá? Vamos lá. Vamos pôr a máquina para funcionar, né? Bora lá, gente, tamo junto. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Na PA, eu falei para vocês como achar o valor da PA, o termo, né, da PA, daquela sequência, o que completa tal, e, e a soma dos elementos. Tá? Tem muita formulinha aí na parada, né? Então, por exemplo, na PA, para você achar qualquer valor daquela sequência, a gente acaba utilizando essa fórmula para achar qualquer termo, né, que a gente fala, porque você tem a sequência, tem os números, tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Então, para você achar, por exemplo, o quarto termo, você pode ir completando a sequência ou desenvolver a fórmula da PA, que é essa, e para você calcular a soma de todos os números da sequência, o que você faz? Você pega o primeiro, o último, quantos números tem e divide por 2. Para você não ter que somar tudo. Tá? Senão você vai ter que completar todos os números, somar tudo, e vai dar um certo trabalho. Então, com essa fórmula, você só pega o primeiro e o último da sequência, multiplica por quantos números tem e divide por 2. Tá? E aí vai dar a soma total daqueles números. Bom, a ideia, deixa eu só autorizar a entrada aqui, da galera, Ronald. Aí. Aqui, a ideia, na verdade, é usar mesmo. Fala, Ronald, bom dia. A ideia é usar o mesmo esquema do da PG. Só que a PG, deixa eu apagar aqui, a PG não são essas fórmulas, né? A fórmula do termo geral da PG, deixa eu pegar aqui, é essa daqui, ó. Não sei se vocês se recordam, mas tá aí. Vamos lembrar. O AN é o termo que você quer calcular, o A1 é o primeiro da sequência, o Q é a razão de quanto em quanto está multiplicando, que é PG, né? E o N é quantos números você tem. Porém, quando você completa todos os números da sequência, você pode somar literalmente ou usar essa fórmula da soma. Mas que soma é essa? É a soma dos termos de uma sequência que começa e termina, finita. Tá? Eu vou fazer um exercício aqui, vocês vão entendendo como que funciona. Ó, quer ver? Vamos interpretar e já resolver esse da FUVEST e já ver como utiliza essa fórmula. Vamos lá. Forma-se pilha de folhas de papel em que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. Cada folhinha tem essa espessura aí. A pilha é formada da seguinte maneira. Começa lá. Coloca-se uma folha na primeira. Deixa eu colocar a sequência aqui por causa do espaço. E em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já foram sido colocadas anteriormente. Vamos traduzir isso. Então, se colocou uma, a próxima eu vou colocar uma. A próxima eu vou colocar quantas eu já coloquei. Bom, se eu já coloquei duas, eu vou colocar duas. Agora eu vou ver. Eu já coloquei 4. Eu vou colocar 4. Eu já coloquei 4, 6, 8. Eu vou colocar 8. E assim por diante. Formando uma sequência. No caso da questão, não fala se é PA ou PG, tá? Como aqui a apostila separou no módulo que é de PG, a gente já deduz que é PG, né? Mas, vamos supor que eu estou lá fazendo a FUVEST, eu não sei se é PG, né? Vamos ver. O que acontece? Esse primeiro elemento quebra o meu esquema, porque está igual. Ó. A partir do segundo, eu vou multiplicar por 2. Ó. Tá vendo? Então, nós temos aí uma PG daqui para frente, tirando esse número 1. O que ele quer saber? Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza, ou seja, eu vou empilhando, até completar 33 formas, 33 maneiras não, 33 vezes eu fiz isso, tá? É como se aqui, ó, aqui é a primeira vez, aqui é a segunda,
aqui é a terceira, e assim por diante. Até completar 33. Ao completar 33 vezes, o que aconteceu? A pilha ficou cheia de papel, certo? Ele quer saber o tamanho, ou melhor, a altura dessa pilha. Porque cada folha que eu coloquei tem essa espessura. Então eu preciso saber quantas folhas foram colocadas, multiplicar por essa espessura de cada uma, para ver o tamanho dessa pilha, a altura dessa pilha. E comparar com uma das alternativas aqui e responder a questão. O que eu poderia fazer? Completar essa sequência na raça até a 32ª. Por quê? Conta-se com essa daqui, com o número 1, tá? Mas isso dá trabalho. Porém, como ele quer a soma de todos esses papéis, de quantos papéis eu coloquei, eu vou pensar o seguinte. Eu vou pegar essa soma de 32 vezes, porque no total são 33, mas contando com esse número, e somar este número que eu estou tirando da sequência. Então, eu vou calcular a soma desses papéis aqui, que é uma PG, e somar um, que eu estou deixando de fora ali, que está quebrando a PG. Só que, para não completar, eu vou fazer a soma de uma PG. E como que é a soma da PG? Olha a formulinha. É o primeiro elemento da PG, no caso é 1, a razão, elevado a quantos números teria, no caso 32, porque tira aquele primeiro, que seria 33, né, completar 33, e faço essa conta. Aqui, ó, aqui vai dar 1, né? Pode tirar, vai ficar 2 elevado a 32 menos 1. Mas eu não vou fazer essa conta do jeito que está aqui, porque 2 elevado a 32 dá um número grande, tá? Calma aí, calma aí, deixa isso aqui em aberto. Essa soma deu esse valor. Só que eu tenho que somar uma folha que foi essa primeira, que não faz parte da PG. Quando eu somar essa folha aqui, vai cancelar, né? Vai ficar 2 elevado a 32. Ou seja, tem 2 elevado a 32 folhas de papel. Tem bastante folha. Tá. Aí vem. Como eu vou pegar essa quantidade de folhas e multiplicar pelo tamanho da pilha? Como eu preciso ter uma noção de tamanho, porque eu vou comparar com a altura de um poste, a altura de um prédio de 30 andares, o comprimento da Avenida Paulista, a distância de São Paulo ao Rio, o diâmetro da Terra, eu tenho que ter noção de medida. Não necessariamente saber o valor do diâmetro da Terra, ninguém vai saber também, né? Da distância de São Paulo ao Rio, a gente sabe mais ou menos que é uns 400 e pouco, né? Como eu tô, tá vendo que eu tenho mais ou menos uma noção de tamanho, e essa questão é uma questão teste, o que eu vou fazer? Fica ligado que for prestar vestibular aí, né? De repente rola umas alternativas assim. Eu vou pegar e vou fazer um cálculo aproximado. Porque 2 elevado a 32 dá trampo. O que eu vou fazer? Vamos lá, vamos pensar. 2 elevado a 10 é 1024. Até aqui dá para fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 é 2 elevado a 10. 2 elevado a 5 é 32, dá para você fazer. Vezes 32, dá 1024. Só que eu vou fazer um cálculo bem aproximado, mas que me facilita o meu raciocínio e minha conta. Eu vou colocar aproximadamente 1000. Não é 1000, é 1024. Tá? É 1024. Por quê? Eu tenho que terminar meu exercício aqui, ó. Aqui eu tenho que terminar. O que eu vou fazer? Se eu considerar 2 elevado a 10 como aproximadamente 1000, 2 elevado a 32, eu vou quebrar bem aqui, mas não precisa fazer tanta quebra assim, tá? Só para te mostrar certinho. É 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10, vezes 2 ao quadrado. 10, 20, 30, 32.
0,1. Ou eu poderia ter colocado, ao invés de tanto 2, né, elevado a 10, poderia colocar 2 elevado a 20, opa, 2 elevado a 30, vezes 2 ao quadrado. Isso tudo em milímetros, tá? Aí eu penso, cada 2 elevado a 10, eu estou pondo aproximadamente 1.000. Então seria 1.000 aqui, 1.000 aqui, 1.000 aqui. Ou seja, 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 ao cubo, que é 1.000. Repara o que eu estou fazendo, tá? Aqui, 4, porque é 2 ao quadrado, e 0,1 eu posso pôr 10 elevado a menos 1. Isso, destaque em milímetros. Lembrando que eu estou pondo 2 elevado a 10 como 1.000 aproximado, para virar 10 ao cubo, porque 1.000 tem 3 zeros, é 10 ao cubo, lembra? Portanto, o que vai acontecer? Vai ficar 4 vezes esse monte de 10, você pode conservar e somar. 3, 6, 9, menos 1, 8 milímetros. Praticamente cheguei na resposta. Porém, pelas alternativas, você tem medidas grandes. Medidas, por exemplo, a altura de um poste, em metro. Prédio de 30 andares, em metro. Comprimento da Avenida Paulista, em quilômetro. Pode ser, né? Em metro, dependendo da, né? Mas seria em quilômetro. A distância de São Paulo ao Rio, metro. Metro não, minto. Quilômetro, né? O diâmetro da Terra, quilômetro. Então, aqui está em milímetro. O que eu vou fazer? Eu vou tentar pelo menos transformar para metro ou para quilômetro, tá? Para que eu tenha uma noção melhor. Sei lá, vamos transformar para quilômetro, para metro? O que eu vou fazer para transformar para quilômetro para metro? Se você não sabe de cabeça a relação entre milímetro e quilômetro, você vai naquela sagrada tabelinha lá do fundamental, né? Tem uma brincadeirinha para guardar essa tabelinha, que é aquela que eu falei no Enem do ano passado. É, Karen hoje dá muitos doces com mel. Karen hoje dá muitos doces com mel. A tabela fica montada. Brincadeirinha besta, né? Mas vale para guardar. Aí você vai transformar para quilômetro. Peraí. Isso porque eu não sei a relação do quilômetro com milímetro, tá? O que você vai fazer? Você vai lá. A medida está em milímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então eu posso pegar essa medida em milímetro e multiplicar por 10 elevado a menos 6. Está andando para a esquerda. Ou seja, vai dar 4 vezes 10 elevado a 2, conserva a base e somos expoentes, quilômetros. 400 quilômetros. 10 ao quadrado é 100, né? Resumo da história, 400 quilômetros. Distância de São Paulo ao Rio. Tudo aproximado, né? Porque eu fiz o 2 elevado a 10 como 1.000 aproximadamente. Então, repara que uma questão dessa da FUVEST, por exemplo, que nós estamos trabalhando aí, ela trabalha com PG, que se o cara não souber a fórmula, ainda dá para fazer a PG, a soma de todos os elementos, dá muito trabalho, óbvio que a fórmula facilita nesse caso, apesar de ter que saber a fórmula, né? Mas senão você teria que completar todos os 32 números aqui da sua sequência, da PG, somar com esse número 1 que está deixando fora, que não faz parte da PG, e ver quantas folhas você tem. Não é legal fazer desse jeito, porque olha com a fórmula o número que deu de folhas. 2 elevado a 32 folhas. Putz, dá trabalho. Foi aí que eu fui pensar numa estratégia para que eu calcule essa quantidade de folha aproximado para ver qual parte caberia aqui, né? Qual das medidas compararia com essa pilha de folhas aí. E trabalhei com potência de base 10, né, na verdade. Conserva a base, somos expoentes, as regrinhas de transformação de potência. Tá? Pergunte, fique à vontade.
Alternativa D? Isso. Eu vou fazer 2 exercícios de cada módulo, tá? Vou selecionar 2 exercícios de cada módulo. Se caso você tiver interesse num outro exercício que eu não fiz, aí vocês me falam, que daí eu mando pelo WhatsApp, a gente vai trocando ideia, tá? Vou selecionar porque eu sempre dou o exemplo antes, né? Então, assim, de qualquer forma, é por causa do tempo. Senão a gente fica muito enrolado. E também vocês param algumas semanas para fazer prova, tal, aí não tem aula, tá bom? A gente vai organizando aí da melhor maneira possível. Que a gente possa ver todos os conteúdos também, né? Beleza? Pode passar, espera um pouquinho, tá tirando foto. O que vocês acham melhor? Pode? Tirar foto acho que é mais fácil, né? E vai perguntando, tá? Por gentileza, vai perguntando aí. Qualquer coisa, tamo junto. Ó, aí você vai falar, pô, Denis, mas tem outra fórmula? Tem. Aqui, no caso, se você for analisar essa fórmula aqui, ela mostra a soma também dos elementos de uma PG, só que quando a PG ela é infinita. Ah, mas como que eu vou somar uma quantidade infinita? Aqui a gente está fazendo por estimativa. Ter uma noção de quanto varia, de quanto seria esse valor, tá? Como nesse caso aqui, ó. Aqui você tem reticências, significa que é uma sequência de uma soma infinita. E aí, se você reparar, aqui é uma PG. Por quê? O primeiro elemento é x, o segundo é x sobre 8. Ó, o primeiro é x, o segundo é x sobre 8, o terceiro é x sobre 64 e assim por diante. Isso aqui é uma PG. Mas por que é uma PG? Se você pegar o x e multiplicar por 1/8, dá x sobre 8. Se você multiplicar esse por 1/8, x vezes 1, 8 vezes 8. Olha lá, vai dar x sobre 64. Então, o que ele está mostrando na questão? Que ele está fazendo uma somatória, olha aí a fórmula, onde o primeiro elemento é x e a razão, para você mexer com a formulinha de soma infinita, é 1/8. Então, essa soma você pode jogar na forma de uma PG infinita. Não vai usar a fórmula anterior do primeiro exercício, não, tá? Porque a do primeiro exercício é quando a PG tem começo e fim. No caso ali tinha fim que ia até o 32º número, né? Até o 32. 32 operações ali. Aqui não, aqui não tem fim, ó, reticências. Aí você vai fazer a continha aqui, ó. Põe 1 embaixo, né? Tira MMC. Eu já não tiro MMC, tá? Eu faço assim, 1 inteiro é 8 sobre 8. 8 dividido por 8 dá 1 inteiro. E aí você já faz o MMC automático. Só para não gastar muito tempo. Aí, ó, esse número que está dividindo, passa para cá multiplicando. Fraçãozinha, né? Que é fração. E aí você faz a divisão, multiplicação e divisão. É que aqui, se você dividir, 104 dividido por 8 vai dar, já dá para dividir esse com esse, ó. Vai dar 13. 13 vezes 7, 91. X dá 91. Basicamente, PG, você tem que tomar cuidado com 3 fórmulas, tá? Resumindo. A primeira é para achar qualquer termo da PG. A segunda é aquela anterior, né? Opa. 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, que essa é da PG finita, começo e fim, obviamente, né? E essa é da PG infinita. A tela é meio semelhante aqui, ó. Cuidado, tá? Só troca a ordem aqui. Tudo da PG, tá? As questões que eu coloquei para vocês na prova, dava para fazer sem PG, sem fórmula também, né? Dava trabalho, mas dava para fazer sem fórmula. Mas, de qualquer maneira, tá aí. Beleza? Para a gente fechar a história de PA e PG, o módulo 35, que eu vou fazer 2 exercícios aqui com vocês,
ele mostra... Vou fazer os dois primeiros que são de vestibulares, tá? Ele mostra como que aparece em vestibular quando ele mistura um pouco PA e PG, tá? A princípio, quem estiver treinando, né, faz exercício com as fórmulas coladas aí na parede ou do lado até você poder guardar, tá? Tem vestibular que coloca a fórmula, mas é muito difícil aparecer isso. A maioria não coloca, não. Tá? Você tem que lembrar. Então, ó, para a gente fechar essa parte de PA e PG, a gente precisa seguir um pouquinho aqui. Vamos fazer esses dois primeiros aí. Ó. Ele fala assim: na sequência, você tem lá deixa eu ver quantos elementos tem nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. Supostamente números, né? Que tem alguns que estão representados por letra. Sabe-se que os três primeiros termos formam uma APG crescente. Opa, então vamos montar isso aí. Ó. Vou separar aqui. Os três primeiros, né? 3xy. 3xy. E os três últimos formam uma PA. Vamos por aqui. Os três últimos. Y, x e x menos 6. Bom, só escrevi, tá? Os três primeiros e os três últimos. Acompanha comigo. Aí, obviamente, você tem que lembrar algumas coisas de cada um, né? Particularidade de cada progressão aí. Ele quer que você pegue as duas razões, a da PA e da PG, e faça esse cálculo ó, no final. A razão da PA é o R, a da PG é o Q. Aí você tem que ver qual que é qual, tá? E chegar nesse resultado final e marcar a alternativa correta. Aí poderia até ser uma questão aberta, porque não adianta nada pegar esses testes, né? Essas alternativas e ficar tentando. Não dá certo. Agora vamos pensar um pouquinho. Ó. Pensa comigo. PA. Quando ele fala de razão, a razão ela funciona da seguinte maneira. Vamos lá. Para eu chegar do primeiro para o segundo, eu tenho que somar essa razão. Certo? Assim como do segundo para o terceiro, você soma uma razão. Isso é a PA. A PG, do primeiro para o segundo, você multiplica a razão. E do segundo para o terceiro, você multiplica a razão. Essa é a ideia básica de PA e PG. E eu estou pensando em razão por causa da pergunta, tá? Que ele pede para você fazer. Tá, então vamos pensar. Se eu pegar o segundo daqui, da PA, é o primeiro mais a razão. Correto? Assim como o terceiro é o segundo mais a razão. Repara bem o primeiro, o segundo e o terceiro aí. Para que você possa organizar certinho, tá? Então você tem lá o do meio, o segundo é o primeiro mais a razão, o terceiro é o segundo mais a razão, certo? Vamos lembrar do número, apesar que gente, fiz uma coisa errada aqui, tem um 3, né, ó. Tem o número 3 aqui, gente. Ninguém reparou nisso, né? Ah, não, tá certo. É o primeiro, é o segundo, o terceiro. Não, tá certo, tá certo, tá certo. É aqui, ó. Aquilo que eu tinha colocado é verdade. Ó, o segundo é o primeiro mais a razão. O terceiro é o segundo mais a razão. Ah, Denise, eu não lembro disso. Tá, tudo bem. Bora lá, vamos tentar lembrar, ó. Vamos pôr uma PA aqui, rapidinho. Olha essa PA. A razão aqui é 2. Lembra aí da aula retrasada. Certo? Está indo de 2 em 2, a razão é 2. Se você pegar o do meio, é o primeiro mais a razão. Se você pegar o terceiro, é o segundo mais a razão. Então, isso funciona. Vamos usar uma ideia semelhante à APG. Vamos lá. O segundo é o primeiro vezes a razão e o terceiro é o segundo vezes a razão.
Aí, nós temos algumas relações aqui montadas. Eu vou ter que pensar quais relações eu encaixo uma na outra para que a gente possa achar essas razões que ele quer. O Q e o R. Certo? Então vamos pensar aqui, ó. Por exemplo, no caso aqui, se eu colocar o x sozinho, eu posso jogar esse 6 para cá. Agora a gente vai meio que por esquema de tentativa, tá? A gente vai tentar isolar o x, substituindo de cima, ver o que acontece, entendeu? Depois a gente faz isso com y. Eu acho melhor tentar associar o x com y. Por exemplo, quer ver? Porque aqui também tem uma relação de x e y. Então a gente pode fazer um pouquinho diferente, quer ver? Ó? Se eu deixar o R sozinho aqui, repara bem o que eu estou fazendo, tá? Eu posso jogar essa informação aqui dentro. Ó. Vamos ver se funciona. Ó, no lugar do R, certo? E aí trabalhar esse conceito. Ó. Aqui vai dar 2y. Esse x vem para cá, vai dar 2x menos 6, tá vendo? Faço 2 dividindo, que a gente pode montar aqui, ó. X menos 3. Você tem esse conceito do y e do x. Vai dar para achar alguém deles? Vamos ver se dá para achar alguém deles. Ainda não, né? Porque mesmo que você jogue aqui, vai misturar muita letra. Não, essa alternativa não deu certo. Então, outro esquema, ó. Porque, de qualquer maneira, a gente tem essas duas informações e nós temos essas duas. Vamos pensar aqui qual seria o caminho mais adequado. Por quê? Você também pode pensar o seguinte, ó. Eu acho que vai ficar até mais fácil pelo que eu fiz aqui também. Se você pegar não deu certo, né? Se eu pegar aqui, ó, o terceiro comparado com o primeiro, eu poderia escrever essa informação de uma outra maneira. Eu poderia ter escrito o terceiro seria o primeiro mais a razão duas vezes. Por quê? Ó? Quando você tem o terceiro número de uma sequência, você pega o primeiro, soma a razão uma vez, soma a razão duas vezes. Então, se você pegar o terceiro com o primeiro, você vai estar pegando o primeiro, somando uma vez, somando duas vezes. Ó. Acho que agora vai ficar mais fácil. Porque foi o que eu fiz aqui. Aí, você vai pegar esta informação, deixa eu ver o que eu fiz, e jogar lá em cima. E tentar encaixar uma na outra aqui, ó. Porque repara bem, olha o que vai acontecer, ó. O x daqui vai cortar com o x daqui, certo? E aí, você vai ter menos 6 é igual a 2R. Então, o R vai dar menos 3. Vê se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Confusão danada de letra, né? Ó, repetindo, tá? Só para vocês entenderem. Você tem aqui uma PA. Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, certo? Esse terceiro número, você pega o primeiro, soma a razão uma vez, soma a razão duas vezes. Você pode comparar o primeiro com o terceiro.
Por exemplo, se você tem 2, 5 e 8, o que está acontecendo? Você está pegando 2, somando 3 e depois somando 3 de novo. Ou seja, o 8 vai ser o primeiro mais 2 vezes a razão. Foi o que eu fiz aqui, ó. O x menos 6 é o primeiro mais 2 vezes a razão. Ó, o primeiro mais 2 vezes a razão. Certo? Aí, o que vai acontecer? Eu achei o R. Porque aqui, ó, o terceiro é o primeiro mais 2 vezes a razão. Passo 2 dividindo. O R vai dar menos 3. Certo? O que vai acontecer? Aqui, eu posso subir nessa informação de cima. Opa. Põe o R valendo menos 3. Certo? E aonde tiver Y, eu vou trocar por isso aqui, ó. Em qualquer parte do exercício. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui você pode trocar. Aqui também eu posso trocar. Apesar que vai por I. Vai por... Deixa X mesmo, né? Tá vendo? Aqui você pode trocar o Y por X menos 3. Não precisa nem desses parênteses. Aí você tem essa informação, tem que ficar trocando, tá? Tem que trocar uma informação pela outra. Ó. Aí você pode, por exemplo, pegar, tentar ficar uma letra só. Cada x vale 3q. Você pode colocar aqui, ó, 3q menos 3, 3q vezes q. Que vai dar o quê? O q, né? 3q ao quadrado. Ó, vai dar uma equaçãozinha de segundo grau. Passa tudo para cá, ó, vai ficar menos 3q ao quadrado, mais 3q, menos 3 igual a zero. É isso aí. E aí você vai ter que fazer Bhaskara. Olha o trampo que dá, né? Os 3 últimos é uma... Ah, tá. Houve uma troca de letra aí, vocês perceberam? Caramba, eu troquei aqui, ó. Acho que ninguém percebeu, né? Ó, os 3 últimos formam uma PA. Eu, em vez de colocar o Y e o X, eu coloquei o X e o Y, troquei. Que droga. Ah, galerinha, vamos ter que fazer tudo de novo. Pera aí, vai. Volta tudo. Hoje tá que tá, né? E eu tô que tô hoje. É muita emoção. É muita emoção. Ó, volta tudo aqui. A ideia é essa, mas eu troquei ali e ninguém percebeu, né? Vamos voltar. Deixa eu voltar aqui, ó. Vai, de novo. Presta atenção, ó. Nós temos aí os 3 primeiros números formam uma PG. Tá aqui os 3 primeiros. Fechou. E os 3 últimos formam uma PA. Tá aqui, fechou. Beleza. Até aí tranquilo. Eu troquei aqui, ó. Trocou uma coisa, já ferra tudo. Aí o que você vai fazer, ó? Vamos lá, de novo. Questão da PA. Esquece a PG, vamos pensar na PA. O segundo é o primeiro mais a razão. O terceiro é o primeiro mais 2 vezes a razão. Agora vai. Por isso que não estava dando certo. O que acontece, ó? Agora vai ficar mais fácil. Se x é y mais r, vamos colocar aqui, ó, y mais r no lugar do x. Ó, se x é essa informação, troca o x pela informação. O que vai acontecer? Ó? Esse y corta com esse e vai fazer o esquema. Ó. Vamos lá. Vai virar só r, ó, que vai ficar menos 6. A razão vai dar menos 6. Maravilha.
Se a razão dá menos 6, significa que a relação do x com o y vai dar isso aqui. Só substituir aqui em cima. Foi. Vamos na PG agora. Qual que é a relação da PG? O segundo é o primeiro vezes a razão e o terceiro é o segundo vezes a razão. O segundo é o primeiro vezes a razão e o terceiro é o segundo vezes a razão. Foi. Só que no lugar do x, vamos colocar 3q. Olha aqui, ó. No lugar do x, coloca 3q. Vai ficar 3q vezes q, dá 3q ao quadrado. Certo? O que mais que a gente pode substituir? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. O que eu fiz? Tá. Porém, também aqui, ó, a gente pode jogar o y menos 6 no lugar do x. E aí, o y vai ser 3q mais 6, que você vai jogar aqui embaixo, ó, e vai montar a equação de segundo grau. Chegou na equação de segundo grau de qualquer maneira. É isso mesmo. E aí você faz Bhaskara, ou some produto, tá? Toda a equação de segundo grau, acho que vocês lembram disso, a gente pode simplificar quando possível. No caso, dá para simplificar por menos 3, porque aqui vai ficar 1, menos com mais vai dar 1, menos 1, né? E aqui, 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2. Vai ficar uma equaçãozinha de segundo grau mais fácil. Fazendo isso, a gente faz Bhaskara, ou some produto, você escolhe, né? Chegou no momento que você escolhe um dos dois. Vou fazer Bhaskara aqui mesmo. Ó, menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. O Q1, 4 dividido por 2, e o Q2, menos 2 dividido por 2. Tá. Só que a PG, ele fala no enunciado que ela é crescente. Nenhuma PG crescente vai ter uma razão negativa, porque senão vai diminuir. Então, o que, que vai acontecer? Essa razão você deleta e considera só a positiva, para dar crescente à razão, a PG. Com isso, o que, que vai acontecer? Você vai ter, para terminar o exercício, Q menos R, que é 2 menos 6, que vai dar 8. Aí chegou. Qual que é o lance? Muito complexo, né? Você tem que pegar, pode falar, alguém que abriu o áudio aí pode falar, tá? Se quiser. Que eu vou dar uma repassada aqui. Quer falar alguma coisa? Ah, tá, é muita letra, né? É difícil mesmo. Ó, aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vai me perguntando os pontos que vocês querem, qualquer coisa eu refaço, tá? Não tem problema não. Ó, você tem aqui a PG, certo? Quem tá falando é o Lucas? Ô, Lucas. Ó, eu conheci pela voz. O que que acontece aqui? Porque eu só tenho a imagem do slide. O segundo termo é o primeiro vezes a razão. Acho que até aí você entendeu, né? E o terceiro é o anterior vezes a razão, certo? O que que acontece? Aqui, ó, o x está como 3q, tá vendo? Então, toda letra que for x, eu joguei aqui embaixo, ó, como 3q. Porque qual que é a minha ideia, na verdade? De tanta letra que tem, tanta variável que tem, é ficar uma letra só na equação para eu poder resolver ela. Principalmente achar a razão, que é Q, e o R. É que o R a gente já conseguiu achar aqui, né? Só o Q que não. Então, o que, que eu fiz? Ó, joguei esse 3Q no lugar do X, vai dar 3Q ao quadrado. E parei essa relação. Só que o exercício anterior, a parte anterior, fala que o x é y menos 6. Então, coloquei aqui, ó, x é y menos 6. Então, o y também pode ser representado com alguma coisa, alguma informação com o q. E aí eu peguei esta informação e joguei aqui, ó, para tentar tudo ficar q.
sai o x por conta dessa situação e sai o y por conta dessa. Porque o objetivo do exercício é trabalhar com a razão Q e a razão R. Eu preciso achar os dois valores para eu terminar o exercício aqui. Então, o que eu fiz? Na primeira, eu fui trocando até achar o R. Achei a razão R, fechou. A segunda, eu tive que fazer de tudo para que as equações montadas virem uma só em se tratando da razão Q. Então, eu fiz essa troca aqui, Lucas. Ó. 3Q por X, tá vendo? É muita troca, né? Troca, troca para lá, troca para cá. Essa dá trabalho. E também mexer com... Tá vendo que eu não mexi com a fórmula de PA e PG? As formulinhas de PA e PG nem usamos. Nós usamos só a relação de um número com o outro. Essa relação. Para que você possa trabalhar de uma certa maneira com a razão Q e a razão R, né? Vamos fazer mais um para ver. Óbvio que, vamos ser sinceros também, né? É muito problema. Você viu que eu troquei um negocinho ali, ó, não vi direito x pelo y, deu uma confusão generalizada. E talvez eu chegaria com uma resposta, tá? Fala, Guilherme. Pelo menos a base, cara. Pelo menos a base. A base eu vou dar hoje, tá? Mas matriz é um conceito mais fácil. Não sei se vocês lembram do ano passado. É um conceito bem mais tranquilo do que PA e PG. A base eu vou dar hoje mesmo, só uma introdução, tá? Depois a gente continua na próxima aula. Vamos ver que horas são. Não, dá tempo. Acho que sim, tá? Por quê? Tem alguma observação a fazer? Quer tirar alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Não, também não sou obrigado a começar a matriz agora. Só é uma intenção, tá? Se vocês quiserem, a gente faz outro processo. Quer ver um pouquinho mais de PA/PG? A gente vai administrando aí, tá? Vamos lá, vamos mais um. Ó. O proprietário de um cinema está organizando as poltronas para um evento especial. Para atender a demanda desse evento, serão necessárias 540 poltronas. Tá. Então ele tem um total, deixa eu marcar aqui embaixo para a gente não esquecer, não ter que ficar voltando no texto. Beleza, 540, deixa aí. Em função da estrutura do evento, foi solicitado que as poltronas fossem distribuídas da seguinte forma. Aí que vem a sequência, ó. Vamos por aqui embaixo. 8 na primeira, 12 na segunda, 16 na terceira e assim sucessivamente. A soma tem que dar 540. Podemos até, ao invés de escrever soma, total, escreve soma. A soma tem que dar 540 poltronas. Só que ele foi distribuindo. 8 na primeira fileira, 12 na segunda, 16 na terceira. Primeira coisa, antes de continuar, é PA ou é PG? Ou é uma sequência sem um critério entre as duas possibilidades? Que pode ser uma sequência também que não seja nem PA nem PG, né? Aí vai analisar, ó. Esse é o conceito básico, tá? Assim, a ideia principal. Daqui para cá, ele está fazendo o quê? Somando ou subtraindo? Lembrando, tem que fazer a mesma coisa aqui, né? Somando 4. Ó, 8 mais 4 dá 12, 12 mais 4 dá 16. Então, é uma PA. Então, tudo que ele perguntar de PA, eu já vou ficar ligado. Aquela história do primeiro ser, ou segundo ser o primeiro mais a razão, a fórmula do termo geral, vamos colocar aqui embaixo para lembrar. A1 mais N menos 1 vezes R. Opa, ele falou da soma de poltronas, do total. Como que é a soma de uma PA? É o primeiro mais o último vezes quantos números temos dividido por 2. Isso tem que estar lá na minha memória. A gente já trabalhou, né? Bom, agora eu vou começar a questão. Já lembrei muita coisa de PA. Óbvio que a gente está fazendo aqui com um pouco mais de calma, né? Mas eles têm que tentar ser um pouco mais dinâmico para, né, não gastar muito tempo. Aí ele fala para você observar qual que é a afirmação correta. No caso, é um exercício que você tem que ir item por item, tá? E ir completando.
A soma das poltronas da primeira e da oitava filas é diferente do número de poltronas da 10ª fila. Vamos pensar. Eu tenho a primeira, que são 8. Eu tenho a terceira, a segunda 12, a terceira 13. Eu teria que completar até a 10ª para eu poder responder essa alternativa, ver se ela é verdadeira ou falsa. Duas possibilidades. Vou completando até a 10ª fila, né? Que daí você não usa fórmula, não usa nada. Ou, no caso, como ele está falando da primeira, da oitava e da 10ª, eu vou lá. A primeira são 8 poltronas. A oitava, eu vou ter que pegar a primeira mais... Eu vou seguir pela fórmula, tá? 8 menos 1 vezes a razão é 4. Olha lá, a oitava vai dar 4 vezes 7 dá 28. 28 mais 8, 36. E ele pede para você comparar com a 10ª. Então vamos fazer a 10ª. Pega a primeira mais 10 menos 1 vezes a razão. 9 vezes 4 dá 36. 36 mais 8, 44. Agora vamos ver o que ele fala. Ó. A soma da primeira com a oitava é diferente do número da 10ª. Vamos somar. 8 com 36 dá 44. Não dá diferente que a 10ª, dá igual a 10ª. 8 com 36 dá 44. Deu igual. Essa está errada. Não é essa a alternativa. Seguindo a distribuição solicitada, a 10ª fila tem mais de 44 poltronas? Não, a 10ª fila tem 44 poltronas. Falsa também. Não é essa. Serão necessárias 20 filas para organizar as 540 poltronas de acordo com a solicitação do evento. Serão necessárias 20 filas. Eu vou ter que completar até a 20ª fila, somar para ver se dá 540? Pode ser, mas dá trabalho. Então, o que a gente pode fazer? Se ele está contando 20 filas para dar 540, ele quer que você soma até a 20ª fila. Eu preciso, olha a forma, da primeira. Eu preciso de quantas poltronas tem na 20ª fila que eu não tenho, mas podemos calcular. Para saber que são 20 filas e dividir por 2. Se isso aqui der 540, a alternativa C é a verdadeira. Qual que é o problema? É que eu não tenho a 20ª fila. Quantas poltronas tem lá? Então, o que eu vou fazer antes disso? Até para não completar tudo e usar a formulinha. Eu vou calcular a 20ª fila. Vamos lá. 8, que é a primeira. 20 menos 1, lembra da formulinha? 4 vezes 19. Opa. Que vai dar 76. 76 mais 8. 84, né? É isso. Então, a 20ª fila tem 84 poltronas. Para eu não ter que completar todas as 20 números aqui da sequência, que é loucura, vamos usar a formulinha já direto. Pegar o primeiro número, o 20º número, são 20 filas, divide por 2. Se eu fizer aqui, ó, 84 mais 8, 92. Eu, ao invés de multiplicar a primeira, eu vou dividir aqui por 20 por 2, tá? Ó, vai dar 920. Ou seja, 920 poltronas. Ah, Denis, eu não lembro da fórmula. Completa. Você vai ter que completar, continuar aqui, ó, a sequência, tá? Até a 20ª fila. Não sei se vale a pena, mas... Aí somar tudo ainda, né, para ver se dá 540. No caso, deu 920. Ele fala que são necessárias 20 filas. Não, 20 filas é muito. Seguindo a distribuição solicitada, a última fila será composta de 64 poltronas. Óbvio que só pode ser essa, né? Porque nenhuma das outras deram certo. Mas, de qualquer maneira, o que você teria que fazer? Você teria que fazer o seguinte. A gente sabe que a soma dá 540. Nós temos a primeira fileira
são 8 poltronas. Não temos qual fileira seria a última, certo? Não temos. E eu também não tenho a quantidade de filas necessárias para que eu jogue nessa fórmula. A fórmula aí está travada. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a fórmula do termo geral. A gente já matou o exercício, tá? É a letra D mesmo, já resolveu. Só estou mostrando como que você teria que justificar D. Você teria que pegar esta formulinha aqui, ó, no caso o A1 é 8 e a razão é 4, e pegar toda essa informação e jogar aqui dentro, ó. Para que você monte uma equação com n, que é o número de termos necessários. Nesse caso, essa equação vai dar de segundo grau e você vai achar o valor do n. Achando o valor do n, você vai saber quantas filas você tem. E aí você calcula a última fila, quantas poltronas será. Tá? Que daí vai caber a letra D. Bom, vamos lá. Orientação. Não adianta fazer um exercício como esse ou como o exercício número 1 sem saber o conceito básico. Qual que é o conceito básico? Primeiro, tentar usar as fórmulas para tentar facilitar a sua vida, para não ter que ficar montando todos. Ah, eu quero 20 números. Você vai ter que ficar montando até o 20º número. É uma ideia, né? Segundo, verificar a relação de um elemento com o outro dentro da sequência. Por exemplo, aquilo que eu falei, na PA, o segundo vai ser o primeiro mais a razão. Na PG, o segundo é o primeiro vezes a razão. Todas essas relações entre eles, tem que saber. E treinar, primeiramente, exercício básico, onde você pega a fórmula e substitui o número. Ah, eu quero, por exemplo, pegar essa PA e falar assim, eu quero o quinto elemento dessa PA. Então, você tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ele quer o quinto elemento. O que você vai fazer? Ah, eu vou completar até chegar ao quinto? Sim, pode ser. É facinho. Vai de 4 em 4, vai somando. Porém, tenta usar a formulinha. Coloca aqui A5, coloca os elementos, identifica quem é o A1, quem é o N, quem é o R, para você praticar, tá? E para depois, obviamente, chegar nesse nível que é como esse exercício, ou até como o outro, que tem muita letra, muita variável, né? E fica essa troca de letra para lá, troca de letra para cá, para que você possa ter essa noção. Tá? Mas isso começa do conceito básico. Precisou do nosso auxílio? Beleza, só chamar a gente no WhatsApp que a gente ajuda, tá? Mas faz esse caminho, pega conceito básico, exercício básico, depois vai aumentando o nível aí, até chegar nesse ponto que você possa e consiga fazer. Enem. Enem gosta de cobrar muito PA e PG. Tá? Não muito, né? Estou sendo exagerado também. Mas ele gosta de cobrar PA e PG. Seja de uma forma ou de outra, você talvez consiga fazer até sem fórmula. Mas ele gosta de cobrar, tá? Beleza? Alguma observação queira fazer? Fica à vontade. Não, sim. Tem que treinar, né, galerinha? Treinar bem. Bom, e aí a gente vai fazendo. Quanto mais exercício, se vocês quiserem, na próxima aula ou na outra, numa aula que vocês acharem necessário, falar, Denis, vamos fazer alguns exercícios, parar para fazer alguns exercícios, a gente faz, tá? Eu não posso ficar, né, só esperando, assim. Preciso nesse caso, de que vocês deem as opiniões e a gente faz, tá? Ah, de repente fazer mais exercício de PA, mais exercício de PG. A gente faz uma... Oi? Tá? O que eu vou dar a dica para vocês é o seguinte: tenta sozinho primeiro, tá? Não é que eu não queira fazer, não é isso. Eu acho assim, vale a pena vocês tentarem fazer, porque às vezes você escuta eu falar muito exercício, muita resolução, e na verdade você não está entendendo. Então assim, fica só assim o escutar, entendeu? E não fazer. Então assim, tenta fazer, pega lá um exercício, tem um monte, né, dos propostos, pega lá para tentar fazer, fala assim, vou tentar fazer esse exercício, deixa eu ver.
Acho que esse exercício parece ser básico na matéria. É usar a formulinha. Pronto. Tenta fazer. Aí na próxima aula, você chega para mim e fala, Denis, tentei fazer o número 2, não virou. Tentei fazer o número 10, não virou. E aí eu pego e a gente vai trocando ideia, entendeu? Faço esse exercício, a gente discute, vai analisando, tá? Mas eu preciso muito desse feedback de vocês, desse retorno, de vocês tentarem fazer. Porque às vezes eu posso fazer 20 exercícios aqui. Eu fazendo é uma coisa. Agora você tem que ver se você entendeu, se você coloca em prática, tá? É importante. E aí vocês vão me dando um retorno, para que a gente possa administrar isso da melhor maneira possível, tá bom? E também administrar o tempo, porque também tem todo um conteúdo para a gente rever, né? Que a gente não pode ficar também boiando aqui, tá? Tentando administrar da melhor maneira possível. Mas o que vocês tiverem afim, fale, que eu faço, de boa. Só me avisa com antecedência para a gente se organizar, tá bom? Esse conceito, como o Gui perguntou aí, mas vai começar, tal, né? Perguntou se eu ia começar. Esse conceito é um conceito mais fácil. Vocês viram o ano passado, de repente está um pouquinho mais fresco na memória. Eu não sei o quanto vocês lembram disso, vocês vão me dando um retorno, para que eu possa pegar mais pesado ou vai mais devagar, né? O que acontece? Eu vou dar um conceito básico hoje, depois a gente vai ter que continuar bom tempo nisso ainda. Bom tempo não, né? Mas algum tempo aí. Matriz. O que é a matriz? A matriz é como se fosse uma tabela. Toda tabela que você vai construir, seja no Excel, seja à mão, né, uma tabelinha no Word, sei lá, qualquer lugar que você for construir uma tabela, você tem que ter uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas, certo? A matriz é isso. É como se fosse uma tabela. O que acontece? Em computação gráfica, para fazer, por exemplo, desenho animado, o pessoal usa essa questão da matriz para localização de pontos, para formar o desenho. Por exemplo, ele vai colocar lá uma matriz assim, ó. Vou inventar uma aqui, tá? Ele vai associar a matriz num plano cartesiano, num espaço, e ele vai colocar, por exemplo, 1, 0. Isso aqui é um ponto do desenho. 1, 0 estaria aqui, ó. Aqui é o 1, aqui é o 0. Vocês lembram de gráfico, né? Plano cartesiano. 1, 1. Ele vai associando esses pontos até formar, e ele vai pondo vários pontos até formar o desenho. Isso, obviamente, tudo no computador, com software, né? Não vai fazer isso na mão, que eu estou fazendo aqui. E aí ele forma o desenho e automaticamente isso transfere para uma animação e faz como a Disney Pixar, do Woody, do Toy Story. Ele faz isso, entendeu? E uma utilidade para a matriz, computação gráfica. Obviamente, associado com, né, com computadores aí. Porém, qual é o conceito básico de matriz? Esse conceito de tabela. Vocês viram isso no ano passado. Normalmente, acho que segundo bimestre, por aí, do terceiro bimestre do ano passado. Tá? Aqui eu coloquei umas tabelas aleatórias, tá? De pesquisa aí. O que você tem que tomar cuidado? Por exemplo, pegando essa tabela, eu consigo formar uma matriz. Primeira coisa que você tem que observar. A matriz, na hora que você desenha, escreve, você coloca ou colchetes para representá-la, ou parênteses. Tá? Não coloca barra, porque a barra ela tem outro significado que é determinante, que é uma outra relação matricial, que vocês também viram ano passado, nós vamos lembrar esse ano, obviamente. Tá? Ou é colchete, que nem está aqui, ou parênteses. E normalmente, para cada matriz, a gente coloca um nome, uma letra maiúscula, de forma. Por exemplo, chamei essa aqui a matriz A. Tá? Então, você tem que tomar cuidado, porque a matriz nada mais é do que como se fosse, entre aspas, uma tabela, onde os dados são coletados e organizados em linhas e colunas. O que você vai ter que saber? Isso é o básico, básico, básico. Vê se vocês lembram disso. A posição de cada número. Como assim? Vamos lá. Aqui, ó. Esse número 3 da matriz. É o primeiro elemento da matriz aí que eu estou vendo. Ele está numa posição onde ele ocupa a primeira linha com a primeira coluna. Parece aquele jogo Batalha Naval. Quem já jogou Batalha Naval quando criança, ou de repente no computador, né? Ele faz isso. O que acontece? Ó?
você tem que localizar a linha e a coluna. Aqui, ó, você tem a primeira linha com a primeira coluna. Vai dar o número 3. Então, eu posso falar que o número 3 está nessa posição. Ó. A11. Primeira linha, depois a coluna, tá? Sempre o primeiro é a linha, depois a gente fala a coluna. Aí, por exemplo, sei lá, vamos pegar um outro aleatório, o 6. O 6, ó, tá na segunda linha com a segunda coluna. Segunda linha com a segunda coluna. O 6 está na ligação dos dois. Então, ele está nessa posição, A22, tá? E assim por diante. Só não confunda, que eu já vi em prova, quando eu corrijo, linha e coluna, tá? Eu já vi aluno confundir. Por exemplo, A31, o aluno fala que está na terceira coluna. Não é a terceira coluna. É terceira linha, primeira coluna. No caso, seria aqui, ó. Beleza? Fora isso, a gente tem o tamanho da matriz. O tamanho da matriz. Porque tem matriz que é pequena, 2 por 2, tem matriz que é grande, 3 por 3, que nem essa daí é 3 por 3. Até a gente coloca assim, ó, A 3 por 3. Como ela é tudo igual, né, a mesma quantidade de linhas e colunas, a gente acaba até falando assim, ó, ordem 3. Ah, ordem 2. É uma matriz, por exemplo, assim. É uma matriz 2 por 2. Agora, quando ela tem uma quantidade diferente, por exemplo, duas linhas e uma coluna, vamos montar uma aqui, ó. Duas linhas e uma coluna. Essa é uma matriz, vamos chamar de B, 2 por 1. Lembram disso? Vocês lembram disso aí? Vocês viram ano passado, tá? Primeira linha, depois a coluna. É o básico, assim, né, da matéria. Sim? Não? Talvez? Denis, não lembro nada. Eu falo por vocês, porque vocês não falam. Lembra sim. Lembra. Alguém falou! Uhul! Não, foi com o Ricardo. Isso. Mas o importante é vocês lembrar, lembra, né? Show. Maravilha. Que bom. Alguém falou. Calma, calma, calma. Não sejam pessimistas. Tudo vai dar certo. Relaxa. Vamos lá, porque daqui a pouco eu dou uma finalizadinha para vocês fazerem uma pausinha. Ó, aqui. Aí vocês têm os nomes de matriz. Isso aqui eu vou disponibilizar lá na plataforma do colégio, tá? É um resumão da teoria aí. Você tem a matriz que a gente chama matriz coluna. Opa, deixa eu começar pela linha, né? Matriz linha, que tem uma linha só. Que nem no caso essa daqui é 1 por 3, porque tem 3 colunas e uma linha só. Existe a matriz chamada matriz coluna, que tem uma coluna só, tá? Isso aqui é facinho. Existe a matriz nula, onde é tudo zero. Tudo zero. Ainda a gente coloca uma letra O aqui, tá vendo? O3 significa, ao invés de colocar A, B, C, a gente acaba colocando a letra O com, às vezes, um número, que é o tamanho dela, tá? Se não colocar, ele só coloca a letra O. Ó, O 3 por 2, tá vendo? Que são 3 linhas e 2 colunas. Matriz nula. Depois tem a matriz quadrada. Essa é importante vocês saberem. Lembrarem, né? Na verdade, que vocês já viram. Matriz quadrada é aquela matriz que parece literalmente um quadrado, onde tem a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Por exemplo, se eu voltar aqui, só para todo mundo entender, essa aqui já não é matriz quadrada não, tá? 3 por 2 não é quadrada. Só que a matriz quadrada, ela tem duas diagonais, assim como o quadrado, a figura, né? Cuidado com esses nomes. Por quê? A gente vai usar bastante, principalmente para quando calcular o determinante. Diagonal principal e diagonal secundária. A diagonal principal, eu até coloquei em vermelho aqui, ó. Diagonal principal é aquela que vem da esquerda para a direita. Vou falar assim que eu acho que é mais fácil. E a outra é a diagonal secundária. A gente vai trabalhar muito com essas diagonais em determinante e, no caso, agora a diagonal principal vai ser bem importante para vocês verem o negócio. Tá? Diagonal principal, diagonal secundária. Cuidado com esses nomes, né, para não confundir. Porque às vezes tem um exercício que ele fala assim: considere uma matriz quadrada. Aí você já vai ficar ligado. Matriz quadrada tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Tá? Aí tem umas que são as diferentonas, tá? Você vai perceber na hora de bater o olho na questão ali, ó.
principalmente se a matriz estiver montada. A matriz triangular. A matriz triangular, ela tem uma característica especial. Cuidado que o exercício às vezes fala desse tipo de matriz, tá? A matriz triangular, ela é assim. Primeiro, ela tem que ser uma matriz quadrada. Ao olhar a diagonal principal está aqui. Deixa eu ver se eu risquei. Não, não risquei. Deixa eu riscar rapidinho. A diagonal principal é essa daqui, tá? Lembrando, né? Se você observar a diagonal principal, para cima dela está tudo zero. Tanto é que eu montei um triângulo aqui, ó. Não precisa riscar o triângulo, tá? Eu só risquei para destacar aí, visualmente falando. Para cima está tudo zero. Ou para baixo está tudo zero. Pode ser para cima ou para baixo, tá? Pode ser que aqui esteja tudo zero. Quando acontecer isso, se bater o olho e perceber essa relação com os zeros, ela é chamada matriz triangular. Se o exercício falar, considere a matriz triangular, você já tem que ficar esperto com esse lance, tá? Olha a diagonal principal, para cima vai estar tudo zero, ou para baixo. Depois dá uma estudada para vocês guardarem os tipos de matriz aí. Tá? Só para fechar, matriz diagonal. A matriz diagonal, ela é parecida com a matriz triangular. Qual que é a diferença? Você vai olhar a diagonal principal, a referência é a diagonal principal. Só que o resto, fora os elementos que estão na diagonal principal, o resto é tudo zero. Lá na triangular, não. Na triangular, ou para cima ou para baixo é zero. Aqui não, aqui é tudo zero. Tirando os elementos da diagonal principal. Tá? São tipos de matriz que você vai ter que ficar esperto. Ah, mas eu faço algum tipo de conta? Vamos fazer operações, equação, etc. e tal. Mas, a princípio, você tem que saber essa parte que é identificação. Tá? A identidade é facinho, porque a identidade, o que ela acontece? Ó, se tem a diagonal principal é toda de 1 e o resto é 0. Tá? Muitas questões, eles não colocam essa matriz. Eles só colocam assim, por exemplo, I2. Aí você vai ficar ligado e vai montar a matriz 2 por 2, porque ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Todas essas que eu estou falando tem que ser matriz quadrada, matrizes quadradas. Você vai colocar na diagonal principal o número 1 e o resto 0. Para ficar 2 por 2. Aí 4. Aí você monta uma matriz 4 por 4, diagonal principal tudo 1 e o resto 0. Matriz identidade aparece bastante em questão. Tá? Quando pega para cobrar esse assunto, fica esperto com a matriz identidade. Lembrando, né, que toda matriz que é 3 por 3, faz a conta. 3 vezes 3 dá 9, tem 9 elementos, né? 3 linhas e 3 colunas vão ter 9 números. Tá? Aqui eu coloquei toda uma definição matemática, mas eu estou explicando de uma forma mais direta e sucinta. Assimétrica, você vai ter que reparar um negocinho. Cuidado, tá? Ela é assim, ó. Eu até destaquei bem colorida aqui para ficar bem, né, chamativo. A diagonal principal está aqui, onde eu grifei. Se você reparar, a diagonal principal ela parece um espelho. Ela serve como um eixo de simetria que a gente fala. Se você pegar o elemento A1, 2, que ele está na primeira linha, segunda coluna, ele é igual ao elemento A2, 1. Tá vendo que teve uma troca aqui dos números? Ó, 1, 2, 2, 1. Porque ele está na segunda linha, primeira coluna. Repara que esse elemento é igual a esse, ó, parece simetria, parece uma reflexão de espelho. Ó. O 7 com 7, o 4 com 4, o 8 com 8, tá vendo? Quando acontecer isso, a matriz é chamada matriz simétrica. Ou seja, o elemento, por exemplo, A3, 4, vai ser igual ao A4, 3. Tá? Pegando essa lógica de posicionamento aí de acordo com a diagonal principal. Matriz simétrica. Fique esperto. E por último, para a gente fechar a aula, matriz transposta, que essa pega. Essa sempre está presente em alguma questão de matemática, quando é cobrado. Qual que é o lance da matriz transposta? Você pega uma matriz dada, original, e faz uma outra matriz.
Você monta uma outra matriz. Como que é essa transposição? Você vai pegar a primeira linha, vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. A linha vira coluna. E você reescreve a matriz de acordo com uma matriz dada. Então, tem que ter uma referência, né? E aí, simbolicamente, a gente põe a T de a matriz transposta da matriz A. Tá? Para a gente continuar, a princípio, fica a dica. Tentem organizar a situação, né? E estudar essa base de localização, de nome de matriz, para que a gente possa continuar na próxima aula. Tá bom? Vou disponibilizar lá na plataforma e vocês vão conversando aí, trocando ideia, vendo aí, né? Analisando em casa, e depois vocês me falam, tá? Para a gente poder continuar, terminar o livro 6 e seguir aí. Tá bom? Não vou continuar mais não, senão vocês não aguentam tanta coisa. Beleza? Ó, aqui tem mais coisa pra gente falar? Depois eu vou falar com vocês. Esse é o módulo 36. Não vou dar hoje não, tá? Senão eu não terminei ainda a matéria. Deixa eu terminar o módulo, porque daí eu dou a tarefa. Fechou? Valeu, galera. Obrigado por enquanto, tá? Uma boa semana para vocês. Alguma dúvida mais?